Mama, o podcast sobre mulheres acadêmicas, mães atuantes. Muito bem-vinda ao segundo episódio, sendo este do codinome Luísa Bairros. Cabe ressaltar que este podcast nasceu como fruto de uma pesquisa acadêmica intitulada Quem Pode Ser Mãe? Maternidade, Produção do Conhecimento, Escolhas Impossíveis e Vivências de Estudantes na UFMG. Nesse podcast você ouvirá recortes das entrevistas realizadas para a pesquisa e ao final de cada entrevista apresenta uma breve análise de acordo com as chaves teórico-analíticas utilizadas na pesquisa. Meu nome é Gisele e estarei narrando sobre minha pesquisa. Vamos começar! Começaremos com uma breve apresentação da entrevistada, codinome Luísa Bairros. Eu sou uma mulher negra, casada, tenho 2 filhos que, quando fui entrevistada, estavam com 8 e 13 anos de idade. Sou graduada em Geografia, mestre em Educação pela UFMG e doutoranda em Educação na mesma universidade. Sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte e atuo com formação de professores. Coordeno um projeto relativo ao ciclo permanente de estudos e debates sobre educação básica. Esse projeto conta com a parceria de uma instituição da rede básica de ensino. Por meio da sua entrevista, Luísa nos conta sobre sua trajetória estudantil do ensino básico ao ingresso na universidade. Bom, minha trajetória estudantil foi toda cursada na rede pública de ensino, assim como o meu percurso acadêmico-científico na universidade. Quando eu tinha 15 anos, meu pai faleceu, o que representou uma grande mudança para mim, porque por um lado me levou a cursar o ensino médio mais perto de casa, e por outro precisei começar a trabalhar. Para ingressar na universidade, precisei fazer um curso preparatório que eu mesma paguei. Naquela época, ainda era através do vestibular a forma de ingresso na universidade. Na primeira vez que tentei, não fui aprovada na segunda etapa da seleção. Refiz o curso para tentar o processo seletivo novamente. Fui aprovada na segunda tentativa. E mesmo após começar a graduação, ainda precisei continuar trabalhando para a minha subsistência. Foi importante saber da assistência estudantil oferecida pela FUNP, porque fiz a solicitação do auxílio quando engravidei pela primeira vez. Nessa época, recebi a classificação de nível 2, o que me deu acesso a um restaurante universitário e até uma bolsa para comprar material. Vamos ouvir sobre o percurso da graduação de Luísa. Comecei minha trajetória pela graduação em Geografia. Foi muito difícil minha adaptação à dinâmica estudantil de uma universidade pública federal, muito em função de um estranhamento por causa do que chamo de gramática daquele lugar, algo que não conhecemos imediatamente, especialmente no que diz respeito à vida acadêmica, autonomia universitária e oportunidades disponibilizadas pela instituição. E esse estranhamento certamente é porque parte do dia precisava trabalhar e só poderia estudar à noite. Essa jornada me mantinha afastada de uma participação ativa nas atividades da universidade. Durante a minha primeira gravidez, vivenciei 2 situações constrangedoras com os professores. A primeira foi a negativa de reaplicação de uma prova, mesmo com a apresentação de um atestado médico. A alegação foi que eu já havia atingido a nota mínima para aprovação na disciplina, os 60 pontos. A segunda me levou inclusive a desistir de cursar a disciplina e foi no momento da realização do trabalho de campo. O professor abertamente me pediu para não fazer a disciplina. Um dia, atendendo ao pedido dos meus colegas para conhecer minha filha, fomos à universidade. Quando cheguei, o professor veio e, sem me perguntar nada, apenas fechou a porta, sem ao menos me dar a chance para falar qualquer coisa. Imaginei que meus colegas iriam intervir, que iriam sair da aula dizendo o quanto aquele professor tinha sido babaca, mas não fizeram nada. Estarrecida e paralisada, só conseguia ficar ali com a minha filha, sem força, sem acreditar no que tinha acontecido. Esses episódios, cumulativamente, me tornavam mais consciente desse lugar da maternidade na universidade.
além do relato que já evocou um pouco da experiência materna de Luísa na universidade, vamos ouvir como foi a gravidez, o parto, até o momento atual da sua maternidade. Durante minha primeira gravidez, tive o diagnóstico de fibromialgia. Isso não representou um risco ao meu bebê, e posso dizer que tive uma gestação saudável. Pude frequentar as aulas normalmente porque não tive episódios de dores crônicas ou incapacitantes. Fiz o pré-natal pelo convênio médico particular, optei pelo parto natural e minha filha nasceu no Hospital Público Sofia Feldman. E essa decisão implicou em algumas questões, como a antecipação do regime especial e no diálogo com os professores sobre a realização das atividades e provas. Conhecemos de Luísa Bairros uma parte de sua trajetória universitária e materna. Começamos agora o segundo bloco, dedicado a mais aprofundamentos e relatos da mãe entrevistada no que diz respeito à percepção e impacto da maternidade. Eu senti muitas mudanças ao ser mãe, algumas mais significativas que outras. Me refiro, por exemplo, à rotina acadêmica e ao convívio com colegas e professores. Essas mudanças ficaram ainda mais evidentes quando retornei após o nascimento da minha filha. Eu tive mudanças no meu rendimento acadêmico, mas dessa vez, além do estranhamento com a universidade, um sentimento de que tinha chegado em Marte. Eu não me sentia pertencendo naquele espaço. Outro fator teve relação direta na forma que fui recepcionada por meus colegas. Isso porque sentia que eles não me respeitavam da forma que eu era inicialmente. Por exemplo, antes da gravidez, eu os carregava nas costas, porque fazia praticamente todos os trabalhos. E ao retornar, precisei da ajuda deles e ouvi assim: "Ah, você escreveu muito pouco, ou você não ajudou muito nessa parte." Essas questões afetaram muito a minha autoestima e tiveram um forte impacto na minha saúde mental. Foi nesse momento que a FUNP me auxiliou fornecendo acompanhamento psicológico. Essas situações me educaram em relação à discriminação pelo fato de ser mulher, já que o curso de geografia é mais masculino mesmo. E pelo fato de ter me tornado mãe e naquele momento acreditar que não tinha muita capacidade por estar fraca com a criança. Me senti desprivilegiada frente aos meus colegas que pareciam ter informações, por exemplo, sobre oportunidades de pleitear bolsas de iniciação científica ou de extensão. Eu só ficava sabendo que havia os editais de seleção quando já havia passado o momento da entrevista. Tudo isso prejudicou muito minha autoestima. Eu tive dores provocadas pela fibromialgia que se acentuaram. Mas foi também nesse momento que uma outra discriminação ficou nítida para mim: o fato de ser negra. Agora vamos ouvir como era composta a rede de apoio de Luísa Bairros, que era a rede de suporte à criação de sua filha. Eu já sabia desde a recepção de calouros que era possível requerer assistência estudantil concedida pela FUNP. Então, respondi ao questionário socioeconômico e fui classificada em um dos 3 níveis. Essa classificação diz respeito aos acessos e benefícios no trânsito da universidade. Por exemplo, acesso ao bandejão, bolsa para compra de material. E durante minha gravidez, recebi bolsa manutenção. E após o nascimento da minha filha, recebi bolsa creche, que era um auxílio para custear a despesa com creche ou uma escolinha particular, já que nessa época ainda não tinha o MEI, e ainda não havia sido municipalizado a creche dentro da UFMG. Estamos finalizando nossa entrevista. Trazemos nesse último trecho as ações dos movimentos na universidade, estratégias de resistência e permanência na universidade da mãe Luísa. Ao cursar uma disciplina na Faculdade de Educação, infelizmente tive uma experiência conflituosa com o professor. A postura dele durante as aulas era evidentemente racista, homofóbica, machista e outras formas de discriminação. Ele dizia coisas do tipo: negro no Brasil estava pegando boi, que bom que vocês foram escravizados aqui.
Se está reclamando, volta para a África. E também, mulher é tudo igual. Se você acha que a sua mulher vai ficar bonitinha, gatinha do jeito que ela é aí hoje, vai lá e cheira sua sogra, porque ela vai ficar igualzinha. Em suas falas, também atacava políticos dizendo: deputados são tudo um bando de bicho enrustida. O pior é que meus colegas não estranhavam aquele comportamento, ao contrário, minimizavam a situação e diziam que eu estava sendo muito sensível. Muitas foram as vezes que tive certeza que ele dizia aquelas coisas diretamente para mim. Infelizmente, essa situação ainda se arrastou por 2 meses. Na primeira vez que tentei registrar a denúncia de racismo contra aquele professor, enfrentei algumas dificuldades, como, por exemplo, a viatura policial não podia entrar no campus para registro da ocorrência. Depois, quando acionei a polícia do campus, fui orientada a procurar a secretaria acadêmica para resolver a questão do ponto de vista administrativo. Porém, o horário de funcionamento da secretaria não coincidia com o meu turno e por isso estava sempre fechada. A situação evoluiu ao ponto do insustentável, quando em uma aula o professor disse: não sei se vocês já repararam, mas esses negros, quando eles estudam, eles ficam com esses blacks. Esse trem aí armado, bem grandão. Se você sentar atrás dele, você não vê nada. Mas quando não estuda, passa Enem no pichain. Aí, essa foi a gota d'água. Só que meus colegas nem sabiam o que era Enem, devido mesmo à diferença de idade, pois a maioria estava com 20 e poucos anos. Foi nesse momento que me levantei e disse ao professor: você não é digno de ser um professor. Busquei apoio institucional na coordenação do curso e, como decorrência, formalizou-se processo administrativo e criou-se uma comissão de professores de várias áreas para acompanhar o caso. Fora do âmbito da universidade, esse professor me processou por calúnia e difamação, mas não deu em nada, o processo caducou. Ele, entretanto, foi suspenso e depois disso foi aposentado precocemente. Apesar de não ter ficado provado que foi racismo, a presença dele tornou-se insustentável na universidade, porque somaram-se a outras denúncias à minha e ficou evidenciado que essa era uma prática dele há mais de 10 anos. Foi nesse momento que conheci o Grupo de Ações Afirmativas e o Observatório da Juventude na UFMG. Participei de seleções para bolsistas em ambos projetos, mas optei em ficar no Ações, por ter me identificado com o grupo, sobretudo em suas ações e propostas. Assim, passei a ter outro envolvimento com a universidade e uma nova etapa da minha vida acadêmica se iniciou. Isso porque eu tentei o programa de pós-graduação e fui aprovada. Pois bem, para a chave teórica analítica do percurso aqui retratado nos recortes da entrevista, apresentamos o conceito imagem de controle MAME. Interseccionadas, as categorias raça, gênero e classe demonstram como o discurso sobre a maternidade se atualiza e circula nos ambientes público e privado, especialmente no acadêmico científico. Ainda assim, e sem romantização, a maternidade traz para muitas mulheres a coragem de se posicionar. Percebe-se por essas ações que Luísa Bairros tomou distância da passividade esperada na imagem de controle da MAME. De outra forma, seu ponto de autodefinição surge pós-maternidade e em função das experiências de discriminação vividas individual e coletivamente, momento em que age efetivamente realizando a denúncia, o que leva para maior aproximação e outra vivência com e na universidade. No podcast Mama, trouxemos questões sobre a relação da maternidade, universidade e ciência, além de outros elementos que constituem e atualizam o discurso acerca da maternidade no ambiente acadêmico-científico. Também tivemos relatos que mostram movimentos de resistência, permanência e progressão na universidade. Não deixe de nos curtir e compartilhar. Meu nome é Gisele e foi um prazer estar com vocês.